Olá, na aula de hoje nós vamos continuar o nosso curso de circuitos acoplados magneticamente. É a parte 2 do tema que tratamos como sendo considerações sobre energia. Eu parto do pressuposto que você tenha visto a parte 1. Na parte 1, nós provamos que a equação de energia ou da energia acumulada no campo magnético de um circuito acoplado magneticamente é dada por essa aqui, que está aqui em destaque. Nesse caso particular, eu dou destaque à situação no qual as polaridades das bobinas fazem com que esse termo relacionado à indutância mútua seja negativo, já que o termo, quando esse sinal é positivo, faz com que essa equação por si só já seja maior ou igual a zero. Afinal de contas, aqui é um termo quadrático, aqui é um termo quadrático, e aqui teria um mais e, portanto, já seria maior ou igual a zero. O caso crítico é quando tenho esse sinal negativo. A energia acumulada no circuito magnético é maior ou igual a zero. Na verdade, a energia acumulada em qualquer sistema magnético é maior ou igual a zero, desde que ele seja um sistema que faça acúmulo de energia ou que faça a conversão de energia, e não, obviamente, a geração. Essa energia sendo maior ou igual a zero faz com que essa equação aqui deva ser tratada. E eu vou tratar essa equação da forma clássica, como os livros fazem. E os livros fazem completando o quadrado. Vou lhe explicar o que é isso aí que eu quero dizer. Vou só diminuir aqui para a gente ter um pouco de espaço para poder fazer o tratamento dessa equação. Aqui eu tenho a ao quadrado mais b ao quadrado menos m e 1 vezes 2 é maior ou igual a zero. Ou seja, eu considero que esse termo aqui é o a ao quadrado e esse segundo termo, só apaguei aqui sem querer, e esse b ao quadrado é esse segundo termo. Sendo assim, o a é igual a 1 sobre raiz de 2, raiz de L, 1 e 1. Basta você dar uma analisada aqui. E o b é igual a 1 sobre raiz de 2, raiz de L, 2 vezes I2. Ok, eu posso pegar essa equação, que é idêntica a essa aqui, por sinal, exceto que eu isolei os termos A e B, e fazer a subtração e a soma de dois termos idênticos. Farei isso então. Então, eu tenho que A ao quadrado mais B ao quadrado. Vou subtrair 2AB e vou somar 2AB. Se eu somo e subtraio, significa dizer que a equação se mantém igual. Menos m e 1 vezes 2 é maior ou igual a zero. A ao quadrado menos 2AB mais b ao quadrado, produto notável, a gente pode aqui colocar a menos b ao quadrado mais esse 2ab menos m e 1 vezes 2 é maior ou igual a zero. Isso é o que se chama completar o quadrado. Agora eu vou substituir o a e o b aqui nessas equações e colocar aqui embaixo para dar prosseguimento ao desenvolvimento. Vou fazer essa substituição. Agora, feita a substituição, posso fazer algumas simplificações. Posso cortar aqui o 2 e aqui, nesse primeiro termo, eu isolo o 1 sobre a raiz de 2, que elevado ao quadrado fica igual a 1 meio. Então, aqui eu vou ter 1 meio, raiz quadrada de L1 e 1 menos raiz quadrada de L2 e 2 ao quadrado mais L11, L2 e 1 vezes 2 menos m e 1 vezes 2 é maior ou igual a zero. Aqui eu vou seguir um comentário clássico que você vai ver nos livros. Eles vão dizer o seguinte, olha, para que esse termo todo seja maior ou igual a zero, eu tenho aqui que se esse termo já é maior ou igual a zero, então esse segundo também deve ser maior ou igual a zero.
Como esse aqui já é maior ou igual a zero, afinal de contas tem um termo quadrático que garante isso, basta que você coloque esse segundo maior ou igual a zero, que você garante que o termo inteiro da energia seja maior ou igual a zero. Farei esse desenvolvimento, então. Então, eu tenho, seguindo aqui, esse termo. Raiz quadrada de L1 vezes L22 vezes I1 vezes 2 menos M I1 vezes 2 é maior ou igual a zero. Posso cortar, obviamente, o I1 e I2 que já estão multiplicando ambos os termos, o primeiro e o segundo. E posso colocar esse menos M para o outro lado e, portanto, esse termo é maior do que M ou M é menor ou igual a raiz quadrada de L1 vezes L22. Esse resultado é muito importante, mas posso ainda dar destaque a ele de outra forma. Posso passar essa raiz quadrada para o denominador. Então, fica sendo 2 é menor ou igual a 1. Esse termo aqui é chamado de K. K, deixa eu escrever aqui, chamado de K, que, portanto, é igual a M raiz quadrada de L1 vezes L22. E esse K, obrigatoriamente, tem que ser menor ou igual a 1, como está aqui explicitado. E ele é também maior ou igual a zero, já que M e L22, desculpe, também são maiores que zero. Esse K é chamado de fator de acoplamento. E o que esse K quer dizer? Para explicar o que esse K quer dizer, eu preciso fazer uso dessa primeira ilustração, que é a primeira ilustração que a gente viu, na verdade, no nosso curso. Aqui eu tenho 4 linhas de força do campo magnético criada pela corrente I1, que está, obviamente, circulando na bobina 1 e que concatenam apenas a bobina 1. E tem uma outra que alcança a bobina 2. Então, dá para dizer K é igual a 1, que é a quantidade de linhas de força do campo magnético que atingiram a outra bobina, dividido pela quantidade total de linhas de força criada pela corrente I1, que é 5. Portanto, K é igual a 0,2. Adimensional, afinal de contas, são unidades de indutância em cima e embaixo. Os dois casos críticos são, quando K é igual a 1, significa dizer que 100% das linhas de força que você criou atingiram outra bobina. Afinal de contas, K é igual a 1, quer dizer que o numerador e o denominador são iguais e, portanto, o numerador, que trata da quantidade de linhas que atinge a outra bobina, ou que concatenam a outra bobina, é igual à quantidade que foi criada na própria bobina. O outro caso crítico é quando K é igual a zero. K igual a zero significa dizer que nenhuma linha de força do campo magnético atingiu a outra bobina. Significa dizer que não existe acoplamento magnético entre os circuitos 1 e 2. Esse K igual a 1 e K igual a 0, obviamente, são casos idealizados, porque sempre existe, desde que estejam próximos, algum acoplamento, e K nunca será igual a 0 em circuitos que estejam relativamente próximos fisicamente, e K igual a 1, é difícil imaginar que você vai colocar um material que garanta que todas as linhas criadas alcancem a outra bobina. Mas aí vale o porém, o K igual a 1 ou próximo a 1 é desejado no caso de dispositivos magnéticos como transformadores, que você cria com esse propósito de garantir que o fluxo criado na bobina alcance a outra. O K igual a zero é desejável quando você faz, por exemplo, duas placas eletrônicas e quer que não exista nenhum acoplamento entre os dois circuitos. Afinal de contas, se houvesse algum acoplamento ou se houver algum acoplamento, significa dizer que haverá interferência de um circuito no outro. Então, você quer acoplamento nulo, ou K, que é o fator de acoplamento, igual a zero. Agora eu preciso voltar a esse
essa análise para dar destaque numa coisa, numa inverdade que eu falei. Eu até que não falei agora como inverdade completa, não. Eu disse o seguinte, que para que esse termo inteiro seja maior ou igual a zero, que é o termo que diz que a energia é maior que zero, maior ou igual a zero, esse segundo também deve ser maior que zero. Isso não é verdadeiro. No final das contas, se esse primeiro termo, que obrigatoriamente é maior que zero, já afinal de contas é quadrático, esse segundo aqui poderia ser até negativo, que o valor total da energia poderia dar maior ou igual a zero. Inclusive, você vai ver nos livros, os livros vão dizer de forma errada, para que a energia seja maior ou igual a zero, esse segundo termo deve ser maior ou igual a zero. Não é verdade. Esse segundo termo poderia até ser negativo, que a energia estaria ainda maior do que zero. Mas por que os livros falam isso, ainda que errado, e não tem nada de errado nos resultados que eles tratam? É porque se matematicamente isso não bate, fisicamente esse comentário é necessário. É necessário que somente esse segundo termo seja maior ou igual a zero. Ou melhor, é necessário que esse segundo termo seja obrigatoriamente maior ou igual a zero e não seja negativo em instante nenhum. Eu vou lhe mostrar aqui abaixo o motivo com um exemplo. Eu vou considerar que existe um circuito magnético, obviamente, no qual eu tenho esses seguintes valores dos parâmetros. L11, ou melhor, as autoindutâncias do circuito 1 e do circuito 2 igual a 0,1 Henry. A indutância, ou melhor, desculpe, a corrente no circuito 1 de 20 amperes e a corrente no circuito 2 de 1 ampere. Eu quero deixar bem claro que as autoindutâncias, melhor dizendo, dos dois circuitos não obrigatoriamente são iguais. Eu coloquei aqui iguais por simples conveniência. Eu vou substituir esses valores nessa equação aqui, que deve ser obrigatoriamente maior ou igual a zero. Então, vamos fazer a substituição. Eu tenho aqui 1/2 raiz quadrada de L11 vezes a corrente I1 menos raiz quadrada de L22 vezes a corrente I2 ao quadrado mais raiz quadrada de L11 vezes L22 vezes I1 vezes I2 menos M vezes I1 vezes I2 é maior ou igual a zero. Deixa eu dar uma diminuída. E aqui uma centralizada. Beleza. Posso isolar aqui o 0,1. Ou melhor, raiz quadrada de 0,1. Isolando a raiz quadrada de 0,1, eu passo a ter 20 menos 1, que dá 19. Então, vai ser raiz quadrada de 0,1 vezes 19 ao quadrado. 0,1 ao quadrado, a raiz quadrada dele, eu posso cortar a raiz quadrada, então fica 0,1 vezes 20 vezes 1, que dá 20, menos 20 vezes 1, que dá 20 também. Beleza, vamos continuar as nossas operações aqui. 0,1 ao quadrado dá 0,1, 19 ao quadrado vai dar 361. 361 vezes 0,1 dá 36,1, que dividido por 2 vai dar 18,05, mais 0,1 vezes 20 dá 2, menos 20m é maior ou igual a zero. Somando 18 mais aqui, 18 mais 2, vai dar 20,05. 18,05 mais 2 dá 20,05. E o menos 20 eu posso passar para o outro lado. Portanto, vai ficar 20m vai ser menor ou igual ao 20,05. Faço essa conta e divido 20,05 por 20 e encontro que m vale 1,0025 Henry. Afinal de contas, tem que ter a unidade de indutância. Só corrigindo, m não é igual a 1,0025. m é menor ou igual a 1,0025.
0,025. Mas a gente encontrou antes uma restrição. A restrição dizia que m deveria ser menor ou igual a raiz quadrada de L1 vezes L22. É assim que a gente trata nos livros, é assim que você vai encontrar nos livros, apenas a análise desse termo como sendo maior ou igual a zero. Vou fazer essa pequena conta. Nesse caso, e que a gente acabou de fazer o estudo, significa dizer que m deve ser menor ou igual a raiz quadrada de L1 vezes L22. Substituindo os valores, eu encontro L1 igual a 0,1, aqui igual a 0,1 também. Portanto, m é menor ou igual a 0,1 ao quadrado, que está aqui dentro da raiz, tira a raiz, dá igual a 0,1. E aí começa a ter uma incompatibilidade. Afinal de contas, está dito que m deve ser menor ou igual a 0,1, mas encontramos um m que pode ser, na verdade, quando você considera a equação inteira, menor ou igual a 1,025. Vamos seguir a nossa análise fazendo um outro cálculo que pode nos ajudar a tirar a dúvida. Vejam só, eu posso calcular o K nessa situação aqui, que eu acabei de encontrar acima. O K vai ser igual a M, cujo valor máximo possível, segundo o resultado que encontramos, é igual a 1,0025, dividido por raiz quadrada de L11 vezes L22. Portanto, 0,1 vezes 0,1. Esse resultado vem desse K que acabamos de encontrar antes, que, segundo está dito, tem que ser menor ou igual a 1. Obviamente, pelo motivo que analisamos antes. Acima de 1 daria mais fluxo concatenando outra bobina do que foi criado. Mas se você fizer essa conta aqui, você vai encontrar um valor de 10,025 adimensional. Esse valor de 10,25 ele não tem o menor sentido fisicamente. Afinal de contas, quando K é acima de 1, significa dizer que mais linhas de força do campo magnético atingiram uma outra bobina do que foram criadas pela própria bobina. Não existe essa possibilidade de você ter 100.000 linhas de força do campo magnético atingindo uma outra bobina, quando você, na verdade, só cria um décimo disso. Não tem o menor sentido. Então, esse resultado aqui, do ponto de vista físico, ele está errado. É por isso mesmo que os livros fazem, omitindo de você a informação, essa avaliação dizendo que apenas esse termo deve ser maior ou igual a zero. Porque se todo ele é considerado na análise, significa dizer que o valor que você vai encontrar da indutância mútua, o valor limite, seria um valor limite que na prática não existe. Então a restrição é de natureza física. O livro apenas omitiu a informação de você e comete deslize tipicamente em dizer que esse termo, sendo ele ao quadrado, esse segundo também deve ser para que seja maior do que zero. Você sabe que não é verdadeiro. Ou seja, a restrição não é de natureza matemática, a restrição é de natureza física. Bem, é isso que eu tinha para a aula de hoje. Espero que você tenha entendido e, para quem gosta de estudar, se divertido também. Até a próxima aula.